Pela misericórdia do Senhor, recebemos mais um dia, uma nova oportunidade para buscarmos a sua presença e fortalecermos a nossa fé. Que a sua quarta-feira seja marcada pela certeza de que aquilo que parecia barreira em sua vida, nas mãos de Deus, se transformará em caminho aberto para a vitória. A palavra do Senhor nos lembra em Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental durante toda aquela noite, e as águas foram divididas. Esse versículo nos ensina que quando o Senhor age, nada pode impedir o seu propósito. Diante de Moisés e do povo havia um mar intransponível, e atrás deles o exército inimigo. Aos olhos humanos não havia saída, mas Deus mostrou que Ele é especialista em transformar impossibilidades em vitórias. O mar se abriu, e aquilo que era obstáculo se tornou estrada para a libertação. Assim também acontece conosco. Diante das nossas lutas, Deus abre caminhos onde não há saída, conduzindo-nos em segurança até o lugar da promessa. Antes de começarmos esta oração, escreva com fé nos comentários: eu creio que Deus abrirá caminhos de vitória em minha vida, em nome de Jesus. Deixe também o seu pedido de oração para que possamos interceder por você, pela sua família e pelos seus sonhos, crendo que muitos milagres e testemunhos nascerão da nossa corrente de oração. Curta este vídeo e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que a palavra de Deus alcance cada vez mais vidas. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhuma oração. Que esta oração seja um ato de fé e esperança, onde confiamos que o Senhor é poderoso para abrir o mar diante de nós e transformar barreiras em vitória. Agora entregue o seu dia ao Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti em oração para Te agradecer. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez despertamos com o privilégio de viver debaixo do Teu cuidado. Obrigado pela família, pelo alimento, pela saúde, pelo fôlego de vida e por cada detalhe que vem das Tuas mãos generosas. Tudo o que temos e somos é fruto da Tua bondade e reconhecemos que até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, hoje nos lembramos da poderosa cena descrita em Tua palavra, quando o mar se abriu diante de Moisés e do povo de Israel. Aos olhos humanos não havia saída. À frente havia um mar profundo e intransponível, e atrás vinha o exército de Faraó, armado para destruir. Mas quando Moisés estendeu a mão em obediência à Tua ordem, o Senhor soprou um vento forte que transformou barreira em caminho. O impossível se tornou possível e a vitória foi manifesta. Senhor, assim como no passado, nós também enfrentamos mares em nossas vidas, situações que parecem não ter solução, problemas que nos cercam por todos os lados, momentos em que não conseguimos enxergar uma saída. Mas hoje declaramos pela fé que o mesmo Deus que abriu o mar para Israel é o Deus que está conosco. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o Senhor abriu o mar no deserto, também abrirá caminhos para nós. Pai, queremos apresentar diante de Ti todas as áreas da nossa vida que hoje parecem barreiras. Para alguns de nós, a barreira tem sido a enfermidade, que consome as forças e traz medo. Para outros, a barreira é financeira, com contas acumuladas, dívidas e portas fechadas. Há ainda aqueles que enfrentam barreiras emocionais, com ansiedade, depressão e solidão, e outros que vivem barreiras familiares, com relacionamentos rompidos, casamentos enfraquecidos ou filhos afastados. Mas, Senhor, em todas essas áreas nós clamamos: sopra o Teu vento poderoso e transforma os obstáculos em caminhos de vitória. Assim como Moisés levantou a mão em obediência, hoje levantamos as nossas mãos em oração, confiando que o Senhor já está agindo.
porque sabemos que o Senhor é especialista em abrir caminhos onde não há saída. Senhor, lembramos também de Josué diante das muralhas de Jericó. Aquela cidade estava fechada e humanamente parecia impossível conquistar. Mas o Senhor deu a estratégia e pela fé e obediência do povo, as muralhas ruíram. Assim oramos, Senhor, derruba as muralhas que se levantam contra nós, quebra os grilhões que tentam nos aprisionar, transforma fortalezas em pó diante da Tua presença. Senhor, pedimos que a nossa fé seja fortalecida, porque muitas vezes nos sentimos cansados e sem forças. Dá-nos coragem para crer mesmo quando não vemos saída, que possamos repetir as palavras de Paulo em 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ainda que os nossos olhos vejam um mar fechado, que o nosso coração confie que o Senhor já está abrindo as águas. Pai, não queremos apenas pedir milagres, mas também aprender a confiar no Teu tempo. O povo passou a noite inteira vendo o vento soprar antes que o mar se abrisse por completo. Ensina-nos a esperar, a perseverar e a não desistir no meio do processo, porque sabemos que o Teu agir é perfeito. Por isso, hoje declaramos em oração: nenhuma barreira é definitiva para aqueles que confiam no Senhor. O desemprego não será a última palavra. A enfermidade não será a última palavra. A solidão não será a última palavra. O fracasso não será a última palavra, porque a Tua palavra é viva e poderosa. E ela declara em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim como o Senhor transformou o mar em estrada para o povo, transforma agora os impossíveis da nossa vida em testemunhos de vitória. Que cada lágrima derramada se torne em alegria. Que cada porta fechada se torne em oportunidade de milagre. Que cada luta se torne em motivo de glória para o Teu nome. Obrigado, Pai, porque cremos que o Senhor já está soprando o vento do Teu Espírito em nossa direção. O mar está se abrindo e em breve caminharemos em terra seca, olhando para trás e testemunhando que a vitória veio das Tuas mãos. Pai amado, também reconhecemos a nossa total dependência da Tua graça e misericórdia. Reconhecemos que não temos força em nós mesmos para vencer nossas barreiras. Só o Teu poder pode abrir o caminho para a nossa vitória. Pai, confessamos que muitas vezes permitimos que o medo tomasse conta de nós. Diante dos desafios, ao invés de confiar plenamente no Teu agir, murmuramos, duvidamos e pensamos em voltar atrás, como fez Israel quando desejou retornar ao Egito. Quantas vezes, em nossa caminhada, olhamos mais para os inimigos que nos cercam do que para a Tua mão poderosa que nos sustenta. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que deixamos de crer. Também confessamos que muitas vezes nos apegamos a preocupações e ansiedades, tentando resolver com nossas próprias forças aquilo que só pode ser transformado pelo Teu Espírito. Carregamos fardos que nos esgotam, pecados que pesam sobre nós e culpas que roubam a nossa paz. Mas hoje decidimos lançar tudo aos Teus pés, lembrando da Tua promessa em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Senhor, pedimos purificação. Lava-nos de toda impureza. Limpa-nos de pensamentos que não Te agradam, de palavras precipitadas e atitudes que feriram o Teu coração. Renova em nós um espírito reto, assim como orou Davi no Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Pai, clamamos por restauração. Onde o pecado trouxe destruição, que a Tua graça traga cura. Onde a incredulidade enfraqueceu a nossa fé, que o Teu Espírito nos levante com ousadia. Onde a culpa nos aprisionou, que o sangue de Jesus nos liberte. Senhor, sabemos que não merecemos a Tua graça, mas confiamos no Teu amor que não falha.
Obrigado porque em Cristo não há condenação, mas vida nova. Obrigado porque o sacrifício da cruz nos deu acesso ao teu perdão e abriu para nós o caminho da reconciliação. Assim como o mar se abriu para Israel, permitindo que o povo passasse em segurança, o sangue de Jesus abriu para nós um caminho vivo e eterno até a tua presença. Por isso, Senhor, entregamos os nossos fardos, nossas falhas e nossas culpas diante de ti. Declaramos que não viveremos mais aprisionados pelo passado, mas caminharemos livres rumo à vitória que o Senhor preparou para nós. Confiamos que a barreira do pecado já foi vencida em Cristo e que a nossa vida está escondida em ti. Pai amado, também sabemos do poder e da importância de orarmos uns pelos outros. A tua palavra nos ensina em Tiago 5,16 que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso, neste momento, unimos a nossa fé como família espiritual, intercedendo por todos que necessitam do teu agir sobrenatural. Senhor, oramos por cada irmão e irmã que faz parte desta corrente de oração. Tu conheces os pedidos colocados nos comentários, as lágrimas derramadas em silêncio e os clamores escondidos no coração. Visita cada vida agora com o teu cuidado. Fortalece a fé dos que se sentem fracos, consola os que estão desanimados e levanta os que já pensavam em desistir. Que cada um experimente o teu amor e a tua resposta no tempo perfeito. Oramos também pelas famílias. Sabemos que muitos lares estão enfrentando crises, desunião e feridas profundas. Pedimos restauração para os casamentos que se encontram abalados, reconciliação para os relacionamentos rompidos e cura para os corações feridos. Que o amor seja renovado, que o diálogo seja restaurado e que a paz volte a reinar dentro dos lares. Declaramos a promessa de Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que cada família seja um altar vivo de adoração e testemunho da tua fidelidade. Senhor, lembramos dos enfermos. Quantos estão hospitalizados em tratamentos dolorosos ou à espera de diagnósticos? Pedimos a tua intervenção sobrenatural, pois sabemos que tu és o Deus que cura. Como está escrito em Isaías 53:5, pelas suas feridas fomos curados. Estende a tua mão sobre os que sofrem, trazendo vida, restauração e milagre. Que médicos e profissionais de saúde sejam instrumentos em tuas mãos, mas que a glória final seja tua, Senhor, quando os testemunhos de cura forem compartilhados. Oramos também por aqueles que sofrem no coração e na mente, os que lutam contra a ansiedade, a depressão, a angústia e o desespero. Sabemos que muitas dessas dores não são visíveis, mas são reais e profundas. Senhor, derrama a paz de Cristo sobre cada coração aflito. Lembramos da promessa em João 14:27. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Que essa paz sobrenatural cubra cada mente agora, silenciando as vozes do medo e restaurando a alegria de viver. Senhor, intercedemos ainda pelos que enfrentam vícios que escravizam, as drogas, o álcool, os jogos e tantas outras correntes que aprisionam vidas e destroem famílias. Mas nós declaramos que o teu poder é capaz de libertar, pois está escrito em João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que correntes sejam quebradas agora, que prisões caiam por terra e que muitos possam experimentar a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Senhor, lembramos dos nossos amigos, colegas de trabalho e pessoas próximas que ainda não te conhecem. Que possamos ser instrumentos de luz e testemunho, levando a tua palavra com amor e sabedoria. Abre oportunidades de falarmos de ti com ousadia e prepara os corações para receber a semente do Evangelho.
Não podemos esquecer, Senhor, dos moradores de rua, dos órfãos, dos idosos esquecidos e dos que vivem em extrema necessidade. Tu és o Deus que se compadece do necessitado e que sustenta o órfão e a viúva. Usa-nos para estender a mão, compartilhar recursos e sermos resposta de oração na vida de quem sofre. Que haja provisão abundante e que nenhum dos teus filhos falte o pão de cada dia. Senhor, intercedemos também pela paz mundial. Vivemos tempos de guerras, divisões e injustiças, mas clamamos para que o teu Espírito traga reconciliação entre as nações. Intercedemos especialmente pelo Brasil. Abençoa esta terra, Senhor. Derrama sabedoria sobre os governantes, justiça sobre as decisões, e que esta nação seja conhecida como povo que teme ao Senhor. Senhor, oramos pela tua igreja espalhada pelo mundo. Que haja unidade entre os irmãos, fidelidade à tua palavra e ousadia para testemunhar. Que nenhum desvie o coração por causa de perseguições ou tentações, mas que permaneçam firmes no caminho da verdade. Oramos pelo avanço do Evangelho, pedindo que missionários sejam sustentados e que portas se abram até nos lugares mais fechados. Que um avivamento poderoso venha sobre esta geração, trazendo salvação, transformação e milhares de vidas para Cristo. Lembramos também, Pai, dos que se afastaram da fé, filhos pródigos que um dia caminharam contigo, mas hoje estão distantes. Vai ao encontro de cada um deles, Senhor, assim como o pai correu ao encontro do filho pródigo. Toca os corações endurecidos, traz lembrança do primeiro amor e reconcilia aqueles que se desviaram. Senhor, cremos que a oração intercessora move céus e terra. Por isso, declaramos que a partir desta oração, muitos milagres acontecerão. Enfermos serão curados, famílias restauradas, lares reconstruídos, viciados libertos e multidões alcançarão a salvação. Pois a tua palavra nos garante em Mateus 18:19, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Pai amado, também colocamos diante de Ti a nossa vida financeira, o nosso trabalho e os nossos negócios. Reconhecemos que muitas vezes essas áreas se tornam como um mar fechado diante de nós, trazendo insegurança, dívidas, desemprego ou falta de oportunidades. Mas assim como o Senhor abriu o mar diante de Moisés, cremos que o Senhor também é poderoso para abrir portas e transformar as nossas barreiras financeiras em caminhos de vitória. Senhor, pedimos sabedoria para administrar tudo o que o Senhor coloca em nossas mãos. Não queremos ser negligentes nem imprudentes. Ensina-nos a usar o dinheiro com responsabilidade, a economizar quando necessário, a evitar dívidas que aprisionam e a viver com contentamento em cada estação. A tua palavra nos lembra em Provérbios 21:20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Que sejamos sábios administradores, capazes de planejar, guardar e investir de forma correta. Pedimos também, Senhor, que nos livres da ganância e do amor ao dinheiro. Que possamos viver como Paulo declarou em Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Dá-nos esse equilíbrio, Senhor, para que não sejamos escravos do dinheiro, mas possamos usá-lo como instrumento para glorificar o Teu nome e abençoar outras vidas. Pai, apresentamos a Ti cada trabalhador e trabalhadora que está ouvindo esta oração. Sabemos que o emprego é uma bênção que nos dá dignidade e sustento. Pedimos que o Senhor traga estabilidade em meio às crises e inseguranças do mundo. Abençoa os que estão empregados, dá-lhes favor diante de seus superiores, protege-os de injustiças e capacita-os a desempenhar com excelência suas funções. Aos que estão desempregados, pedimos que o Senhor abra portas sobrenaturais.
Que currículos sejam vistos, entrevistas sejam marcadas e oportunidades apareçam onde menos se espera. Pois a tua palavra nos lembra em Salmos 37, 25. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que cada um experimente essa fidelidade em sua própria vida. Oramos também por promoções e crescimento profissional. Que habilidades sejam desenvolvidas, talentos sejam reconhecidos e portas de honra se abram. Lembramos de José, que mesmo como escravo no Egito, foi exaltado por ti até se tornar governador. Que cada um de nós viva também essa experiência, mesmo em meio às adversidades, que o Senhor nos destaque e nos leve ao lugar de honra. Pai, intercedemos pelos que empreendem, que têm empresas, projetos e sonhos de negócios. Sabemos que empreender exige coragem, trabalho árduo e fé, mas também reconhecemos que sem a tua bênção nada prospera. Pedimos sabedoria para tomar decisões justas e éticas, discernimento para identificar oportunidades certas e coragem para agir no tempo certo. Assim como Salomão pediu sabedoria e o Senhor o abençoou com prosperidade e riquezas, pedimos que o Senhor nos conceda entendimento e visão para administrar negócios de forma íntegra. Livra-nos de associações perigosas, de investimentos enganosos e de escolhas precipitadas. Oramos também por clientes fiéis, contratos sólidos e parcerias estratégicas. Que cada negócio aqui representado prospere e seja canal de bênção para muitas vidas. Declaramos que os empreendedores verão portas abertas, mesmo em tempos de crise, porque confiam no Deus que abre caminho no meio do mar. Mas acima de tudo, Senhor, pedimos alinhamento espiritual em nossa vida financeira. Não queremos ser dominados pelo dinheiro, mas queremos que o dinheiro seja apenas uma ferramenta para te servir. Que tenhamos integridade em cada transação, generosidade em cada oportunidade de ajudar e diligência em cada decisão que tomarmos. Senhor, já te agradecemos antecipadamente pela provisão. Mesmo que ainda não vejamos, cremos que o Senhor já está movendo o sobrenatural em nosso favor. Assim como o vento soprou durante toda a noite, antes que o mar se abrisse por completo, sabemos que o Senhor já está preparando o caminho para a nossa vitória financeira, profissional e nos negócios. Declaramos que não faltará o pão em nossa mesa, que não faltará trabalho para as nossas mãos, que não faltará provisão para os nossos sonhos e que não faltará sustento para os nossos filhos. Como está escrito em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por isso, com fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, declaramos que as barreiras financeiras, profissionais e empresariais cairão por terra. Caminharemos em vitória, prosperidade e equilíbrio, porque o Senhor é conosco. Pai amado, declaramos as tuas promessas sobre nossas vidas, porque sabemos que tu és fiel para cumprir tudo o que disseste. Como está escrito em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Assim, com ousadia espiritual, proclamamos a tua palavra sobre nós. Declaramos que assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho diante do teu povo, também abrirá caminhos de vitória diante de nós. Nenhuma barreira é definitiva quando estamos firmados na tua presença. Por isso, declaramos em fé: portas se abrirão, muralhas cairão, mares se dividirão e estradas de vitória serão reveladas em nossas vidas. Proclamamos a promessa de Isaías 43:2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Essa é a nossa segurança. Não importa quão profundas sejam as águas, o Senhor é quem nos sustenta.
Declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ainda que os inimigos nos cerquem, não seremos derrotados. Ainda que gigantes se levantem contra nós, eles cairão. Ainda que o mar pareça fechado, ele se abrirá, porque a nossa confiança está no Deus vivo e poderoso. Proclamamos que o Senhor é a nossa provisão. Como está escrito em Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nenhuma crise financeira será capaz de roubar a nossa confiança, porque cremos que o Deus que sustenta as aves do céu e veste os lírios do campo também cuida de nós em cada detalhe. Declaramos que o Senhor é a nossa cura. Conforme Isaías 53:5, pelas suas feridas fomos curados. Por isso, nenhuma enfermidade terá a última palavra sobre a nossa vida, porque a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Declaramos que o Senhor é a nossa paz. Como Jesus disse em João 14:27, deixo-lhes a minha paz lhes dou. Assim, não viveremos dominados pela ansiedade ou pelo medo, mas permaneceremos firmes no descanso da tua presença. Declaramos que a nossa casa servirá ao Senhor, conforme Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetizamos salvação sobre os nossos familiares, reconciliação sobre os relacionamentos rompidos e bênção sobre cada geração que virá depois de nós. Declaramos que o Senhor é a nossa fortaleza, como está escrito em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que venham dias difíceis, não seremos abalados, porque o Senhor é quem nos sustenta. Pai, proclamamos que nada poderá nos separar do teu amor. Nem tribulação, nem perseguição, nem escassez, nem perigo algum poderá nos afastar da tua presença. Essa é a nossa vitória, permanecermos em ti, seguros no teu amor eterno. Pai amado, ao chegarmos ao final desta oração, queremos levantar a nossa voz em gratidão. Obrigado porque o Senhor esteve conosco em cada clamor, em cada palavra declarada e em cada súplica levantada diante do teu trono. Obrigado porque sabemos que o Senhor não é um Deus distante, mas um Pai amoroso que ouve, acolhe e responde às nossas orações. Senhor, reconhecemos que não estamos sozinhos nesta jornada. Assim como o povo de Israel não foi abandonado diante do mar, também nós não estamos desamparados diante das nossas barreiras. Tu és o Deus que abre caminhos, o Deus que age de forma sobrenatural, o Deus que transforma impossibilidades em vitórias. Queremos, Senhor, encorajar uns aos outros neste momento, lembrando que a oração feita em fé jamais é ignorada pelo Senhor. Ainda que a resposta não venha no nosso tempo, ela vem no tempo perfeito do Senhor. Ainda que as águas do mar não se abram imediatamente, o vento já está soprando e preparando o caminho. Por isso, não desistiremos, não retrocederemos, não perderemos a esperança. A tua palavra nos assegura em Jeremias 29:12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Essa é a certeza que carregamos em nossos corações. O Senhor nos ouve. Nenhuma lágrima é em vão, nenhum pedido é ignorado, nenhum clamor passa despercebido. O Senhor está atento, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Pai, pedimos que cada pessoa que acompanhou esta oração sinta agora o teu consolo e a tua presença. Que os corações abatidos sejam renovados em esperança. Que os que estão cansados recebam novas forças, que os que estão preocupados encontrem paz e que os que estavam desanimados sejam levantados em fé. Que cada um de nós saia desta oração mais confiante de que o Senhor já está agindo em nosso favor. Senhor, que cada pessoa seja fortalecida com a certeza de que a vitória não está distante, mas já foi conquistada em Cristo Jesus. E assim, com alegria e esperança, encerramos esta oração declarando sobre a vida de cada um. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
Guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração falou ao seu coração e fortaleceu a sua fé, manifeste a sua concordância escrevendo amém nos comentários. Esse simples gesto é uma declaração pública de que você crê no agir de Deus e também fortalece a fé de outros que leem e participam desta corrente de oração. Se você tem um pedido especial, compartilhe conosco nos comentários. Todos os pedidos são lidos com carinho e apresentados diante do Senhor em intercessão. Mesmo que não possamos responder a cada um individualmente, creia, estamos orando por você, pela sua família e pelos seus propósitos, confiando que muitos testemunhos de vitória nascerão desta corrente de oração. Se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora, ative o sininho de notificações e curta este vídeo. Esses gestos simples nos ajudam a levar a palavra de Deus a cada vez mais pessoas, espalhando fé, esperança e encorajamento. Juntos, podemos ser instrumentos de transformação na vida de muitos. Compartilhe também esta oração em grupos de família, amigos, colegas de trabalho e em suas redes sociais. Muitas vezes, uma mensagem enviada no momento certo pode ser o sopro de vida que alguém precisa. Pode ser a resposta de oração de quem está clamando em silêncio. Seja canal de bênção e permita que o agir de Deus alcance ainda mais vidas. Que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua casa. Que cada palavra declarada nesta oração se cumpra no tempo perfeito de Deus. E que juntos possamos continuar firmes, como o povo que não retrocede diante das barreiras, mas que confia no Deus que abre caminhos de vitória. Nos despedimos em Cristo, desejando que o amor, a graça e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre sua vida. Que possamos nos encontrar novamente na próxima oração, celebrando a fidelidade do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.